Meu amigo trabalhador e trabalhadora que sofrem no sistema de transporte do Rio de Janeiro, você que está nos ouvindo aí pelas redes sociais. Bom, ele vai ter que se preparar psicologicamente para enfrentar, em média, 2 horas de sacrifício para pegar um ônibus e para poder se deslocar até próximo do local de trabalho. E depois, na volta, o mesmo sacrifício para voltar para casa. Quer dizer, o trabalhador já chega esfalfado, não tem paciência para brincar com as crianças, para conversar com a mulher, ele já chega chutando o balde, querendo cair na cama para acordar no dia seguinte. Então, meu caro internauta, a questão do transporte diz respeito não só ao direito de ir e vir, mas de preservar a saúde dele, as condições psicológicas dele. Ele chega no trabalho e já está cansado, né? E sai exausto para voltar para casa. Por que isso acontece dessa forma no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro em particular? Porque em cada região metropolitana principalmente, né, nas 10 que existem, todos esses transportes urbanos são feitos primordialmente por ônibus. Trens, metrôs e BRT existem em poucas cidades. Existe na região metropolitana de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba. No resto não é bem assim. Mas em todas as cidades são cartéis que tomam conta do transporte sob pneus. Cartéis verdadeiros de empresários que dividem entre si o mercado e tem sempre um líder deles. Então, esses cartéis, no Rio de Janeiro em particular, estão atuando de uma forma agressiva para defender os seus lucros. Primeiro, houve uma licitação em 2010, feita pelo atual prefeito, que era prefeito na época também, e dividiu a cidade entre 4 grandes grupos, né? 4 cartéis, vamos chamar assim. E eles dividiam o mercado entre si. Depois, houve a criação do BRT, em 2 áreas de planejamento, que são a região da Baixada de Jacarepaguá e a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, até Santa Cruz. Então, isso ficou na mão de 3 grandes grupos de empresas. Então, numa cidade civilizada, né, o sistema de transporte é sempre um primor. Eu meço a qualidade da cidade pela qualidade do seu sistema de transporte. É assim que eu entendo, né, a realidade urbana das diferentes cidades. No caso do Rio de Janeiro, quando fui secretário de transporte, aproveitei que já existia o traçado da linha 1 e 2 e também da linha 4, que é agora o que vai para a Barra da Tijuca. Porém, criei a linha 3, que seria do Rio de Janeiro até Niterói, depois São Gonçalo e Itaboraí, e também a linha 6, que faria uma ligação também através da Baía de Guanabara, prosseguindo o que é hoje o BRT Transcarioca, até o Galeão, atravessava a Baía de Guanabara e encontrava lá em São Gonçalo com a linha 4. Então, nós criaríamos uma rede de metrôs que faria os grandes deslocamentos da população. Mas, obviamente, que o sujeito pode segmentar aqueles deslocamentos em função dos seus interesses específicos. Acontece que não houve apoio federal para esses projetos. Isso é muito comum, meu caro internauta, porque o governo federal não tem interesse nos assuntos de política urbana. Desde que acabou o BNH, não existe política urbana de desenvolvimento das cidades para valer. Bom, então, as empresas de ônibus continuaram a dominar o sistema de transporte. O Brasil, o Rio de Janeiro, aliás, a região metropolitana do Rio de Janeiro, faz cerca de 12 milhões de deslocamentos por dia. São as pessoas se movimentando para ir ao trabalho, para ir à escola, para ir às compras, etc. E desses 12 milhões, o grosso é servido por transporte de ônibus. Essa é a grande mina que os empresários de ônibus desfrutam. No caso particular,
ele foi dividido na região da cidade do Rio de Janeiro em 4 zonas. E foi previsto, em 2010, que existiria o BRT. Só que, ao invés de fazer uma licitação para ver quem ia operar o BRT, o prefeito de então, que é o prefeito atual, entregou a operação do BRT a esses 4 consórcios, dizendo que ia ser um dever deles. Olha que maldade, hein? Eu te obrigo a aceitar essa benesse, que é uma nova concessão de um serviço modal novo, um modal novo que é o BRT. Então, houve esse favorecimento travestido de uma obrigação, de uma rígida imposição aos operadores de ônibus. Acontece que, ao longo do tempo, sobretudo durante o final do governo Eduardo e começo do governo Crivella, houve uma degradação da frota que não foi substituída. Esse é que é o problema principal. Quando foi inaugurado, na época dos Jogos Olímpicos, etc., existiam 400 ônibus. Quando chegou no governo Crivella, já eram 250, tendendo para 200. No final do governo eram 200 ônibus, metade da frota inicial. Obviamente, a qualidade do serviço foi embora, porque os ônibus começam a demorar, os ônibus já estão muito sacrificados, não tem manutenção, já perderam a possibilidade de usar o ar-condicionado, etc, etc. Então, tudo piorou. E isto aconteceu simultaneamente com uma redução da frota dos ônibus que não são do BRT, dos ônibus convencionais, que se chama SPPO, Sistema Público de Passageiros de Ônibus. Então, esse sistema também se degradou. Eles não estão satisfeitos com a tarifa de 4,05, que está congelado desde o governo Crivella, o segundo ano do governo Crivella. Então, eles se consideram prejudicados e, com isso, estão recolhendo os ônibus, não estão circulando os ônibus. Há pelo menos metade da frota que não está em circulação. E esse absurdo é que provoca essa situação em que a pessoa vai para o ponto de ônibus 4h30, 5h da manhã, para pegar um ônibus às 6h, 6h15, porque tem uma escassez de ônibus crônica, tanto no BRT quanto no SPPO. E é isso que está causando essa situação de desconforto e de irregularidade para o trabalhador ir para o trabalho.